E aí, professas, indo aqui para o primeiro módulo de introdução ao Sketchbook Pro. Qual que é o intuito desse módulo aqui? Para ser bem objetivo e claro na ideia, é o seguinte, aqui vocês precisam ter toda a apresentação, toda a concepção de como que funciona a interface do programa, sabe? A gente vai ver aqui como é que funciona como que a gente pode customizar a área de trabalho, para que serve agora de imediato cada coisa aqui no seu lugar. Uma das coisas que eu mais gosto no Sketchbook Pro é o seguinte, é justamente essa facilidade que ele tem, como toda a interface dele é intuitiva, isso é muito bom, tá? Então assim, eu acredito por experiência que é o seguinte, como a gente precisa ter conhecer a ferramenta para poder ter o melhor desempenho dela, você conhecendo primeiro antes tudo que toda a parte do que ela pode te oferecer, certo? E para isso, só você sabendo mesmo, não tem como, tá? Vocês precisam, antes de começar a querer rabiscar tudo, eu acho que isso é plenamente normal, mas primeiro entender como é que funciona a ferramenta, tá? Basicamente, a gente vai ter aqui, o seguinte, são 3 elementos aqui que eles são assim, flexíveis, tá? A gente vai ter aqui em cima a nossa barra de ferramentas, que fica aqui na parte superior. Na esquerda a gente vai ter a nossa paleta de pincéis e todos os essenciais, tá? Mas imprescindível aqui também no caso, as nossas camadas, que ela fica aqui na esquerda, na direita, e a gente pode fazer todo esse manuseio, jogar para cá, a gente pode transferir a paleta de pincéis para cá, a gente controla aqui, ó, o tamanho dela, entendeu? Aqui embaixo, ó, você pode diminuir ela, deixar ela aqui pequenininha. De repente você não utiliza tantos pincéis, até mesmo porque eu vou explicar para vocês que esses pincéis aqui, eles são todos customizáveis. Barra de ferramentas que você quer arrastar aqui para baixo, ó. Então, assim, no quesito flexibilidade e customização, vocês podem ver que é bem massa isso aqui, ele te dá total flexibilidade, tá? Eu deixo assim um pouco mais próximo do natural, porque é a forma que eu acostumei a trabalhar, tá? Mas isso é só para que vocês entendam o quanto é flexível. Bom, agora o que eu quero mostrar para vocês aqui? Seguinte, eu vou começar a falar aqui pela barra de ferramentas, tá? Tudo que a gente tem nela aqui, assim, por enquanto eu vou falar ícone por ícone, só para que vocês entendam como é que funciona cada coisa, para depois, no decorrer do curso, eu vou estar utilizando exemplos com ela na prática, quando a gente estiver trabalhando alguma coisa específica, e aí sim eu mostro qual que é a ferramenta, mas por enquanto é para vocês saberem o que ela faz, tá? Perdão, pessoal. Ó, é o seguinte, então aqui, ó, no começo a gente tem o Ctrl Z, tá? E o Ctrl Y, que é justamente o quê? Que é aqui para você poder refazer e desfazer o processo. Vamos supor, se você fizer isso aqui e quiser... Ó, você faz isso aqui, aí você quer voltar, é só você apertar 2 vezes, ele volta, e apertar 2 vezes para frente, ele avança, entendeu? Então se você apertou uma, você só quer tirar de cima, então você está aqui. Se apertar 2, volta. Se você decidiu voltar enfim, você está indeciso o que você quer fazer, você quer testar um traço ou outro, você tem essa flexibilidade. Agora é o seguinte, aqui também, essa daqui é uma ferramenta de você aproximar, girar a sua área de trabalho, né, dar aquele zoom para você poder, como eu costumo dizer, entrar na arte. Isso é muito importante porque, enfim, né, faz parte da beleza do digital, que é o seguinte, quando você está ali no papel, você pega o papel, gira ele, faz o que você quiser, né, vira do avesso, também dá para você fazer a mesma coisa, só que no digital tem essa beleza de você também dar esse super zoom, sabe? Isso aqui eu gosto bastante, que eu costumo dizer entrar na arte. Então é o seguinte, tá? A ferramenta de lupa, ela faz tudo isso, né? Toda essa flexibilidade que você tem com o papel. Aqui, ferramentas de seleção, tá? Ferramentas de seleção basicamente é isso aqui, ó. A gente vai ter o retângulo, a gente vai ter o oval, a gente vai ter o laço, a gente vai ter a polilinha e a gente vai ter a varinha mágica, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, cada ícone que eu coloco a seta em cima, ela tem a orientação no teclado, que é o atalho, que é, por exemplo, o W é a varinha mágica, que é o atalho, a polilinha não tem, o laço é o L,
tá? O oval não tem, mas dá pra customizar isso, depois eu mostro pra vocês, tá? O retângulo é o M, tá? Então são os atalhos para vocês verem, né? E basicamente são ferramentas de seleção. Ó, eu tô pegando aqui o quadrado, o retângulo, aliás, ó, e eu faço essa seleção. Agora eu vou selecionar aqui o oval e aí eu faço essa seleção. Eu vou pegar aqui o laço, ele vai ter uma questão de você fazer ele mais, ó, ele é todo flexível, você pode basicamente desenhar com ele, contornar com ele. E aí a gente vai para a próxima, que é a polilinha, tá? Faz isso aqui, ó, tá bem? E a gente vai, por exemplo, para a varinha mágica. Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: se eu quiser selecionar o que está fora, na parte branca, ela vai pegar só a parte branca. Por exemplo, eu vou lá e coloco verde, certo? Se eu quiser selecionar só o que está dentro, eu pego a varinha mágica, coloco aqui no retângulo, né? Lembrando que eu coloquei na parte de dentro, e eu seleciono só a parte que está dentro, entendeu? Isso é muito didático, né, para entender. Então, basicamente é isso. E aí, aqui por exemplo, aqui você tem a amostra de todas as camadas, tá? E aqui, só que eu não recomendo mexer nisso aqui, deixa isso aqui para mais para avançado. Depois eu explico como é que funciona direitinho na prática. Aqui, quando a gente coloca substituir, por exemplo, se eu pegar e fizer isso aqui, ó, eu fiz essa seleção, certo? Aí eu vou e quero colocar uma outra cor aqui, tá? E aí eu volto aqui na seleção. Se ele tiver colocado como substituir, eu vou apagar essa seleção, tá? Eu vou desselecionar outra e selecionar uma nova, certo? Mas se eu quiser selecionar as duas, assim como está aqui, aí eu clico aqui do lado que é em adicionar, aí ó, tá vendo? E aí eu vou adicionando elementos à minha seleção, e aí eu posso fazer ela do jeito que eu quiser, entendeu? E, enfim, isso daqui também é muito útil, tá? O que mais? E aqui a gente inverte, tá? Por exemplo, se eu cliquei dentro aqui da parte azul, não, certo? Deixa eu só clicar aqui de novo. Eu cliquei dentro da parte azul, mas aí eu decidi que eu não quero selecionar a parte azul, eu não quero pintar ela de preto, certo? Eu quero pintar só o que está fora dela, então eu vou aqui no remover. Não, remover não, perdão, remover eu já expliquei, né? Não expliquei também não. O que acontece? Eu vou aqui, ó, e em remover, vocês podem ver que aqui tem um sinal do adicionar. E aqui tem um sinal do remover que é o menos, tá? Toda essa seleção aqui que está em azul, se eu quiser tirar uma parte dela dentro, ó, eu faço isso e aí ela remove, entendeu? Vocês podem ver, ó. Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar e pintar agora, tá vendo? Ó, eu removi, certo? E funciona dessa seguinte forma. Extremamente útil isso aqui, tá? No método de processo de criação de cores, é muito prático. Extremamente importante ter uma noção de que todas essas ferramentas aqui são essenciais e você vai utilizar muito ela dependendo do que você for fazer, entendeu? E para finalizar aqui, por exemplo, ferramenta de seleção, eu selecionei aqui a parte branca com a varinha mágica e quando eu coloco aqui na inverter, ele inverte. Tudo que está dentro fica fora e tudo que está fora fica dentro. Por exemplo, eu faço isso aqui, ó, e aí se eu for selecionar agora de preto, eu pego tudo, entendeu? Ó, basicamente eu estou selecionando aqui, ó, a parte de dentro, certo? Ó, mas se eu pegar aqui e inverter, agora eu seleciono a parte de fora, entendeu? Então isso é importante que vocês saibam Perdão, galera. É importante que vocês saibam para poder entender como é que funciona as ferramentas de seleção. Aqui a gente vai ter ferramenta de corte, por exemplo, essa minha página aqui, ela tem uma proporção. Se eu quiser deixar ela um pouco mais quadrada, eu posso esticar e colocar aqui no verdinho. Lembrando que quando a gente coloca aqui, ó, a gente tem os pixels por polegada, tá? Isso aqui tá em mais de... tá quase... tá em 4K para mais, tá? Tá quase em 5K.
porque eu estou trabalhando com uma resolução bem alta, mas depois eu vou explicar sobre resolução também, para vocês entenderem. Mas ó, você quer diminuir o documento, você faz isso aqui, ó. Você quer, sabe, você quer cortar, né? Vamos supor, você desenhou uma coisa aqui dentro, no meio. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está desenhando aqui uma coisa que ela está tomando espaço. Aí você precisa de mais espaço, você vem na ferramenta de recorte, né? E amplia. Você amplia para o que você quiser, entendeu? Então isso daqui serve para isso, para você poder ampliar o documento, lembrando que ele é uma ferramenta muito útil. Ferramenta de corte. Aqui a ferramenta de transformação, por exemplo, se eu aqui desenhar nessa camada aqui, ó, um círculo, e aí eu vou na ferramenta nessa ferramenta de transformação rápida, eu posso mexer ela, tá? Sem mexer a camada de baixo. Ó, eu posso distorcer ela. Ó, tem como distorcer, tem como eu trabalhar com as formas. Extremamente útil, não precisa nem dizer, né? Se eu estivesse desenhando aqui uma roda, um copo, por exemplo, né? Qualquer outra coisa aqui, seria muito fácil de desenhar, certo? Porque eu vou seguindo as linhas aqui, ó. E essas linhas elas vão ficando proporcionais. Vocês estão vendo como que é fácil? Né? Ó, vou fazendo isso aqui, né? Não precisa nem dizer o quanto isso aqui é útil para você poder distorcer certas coisas. Enfim, são mais ferramentas que na prática você vai pegando as manhas. Mais uma que ela tem aqui é uma ferramenta de seleção um pouco mais diferenciada. No sentido de, por exemplo, se eu de repente desenhar aqui perdão pessoal, ó, tá, e aí eu quero fazer é o laço, né, basicamente ele é o laço, mas ele é um laço diferente, só que eu quero tirar um pedaço disso aqui que eu desenhei, tá, aí eu faço isso aqui, tá vendo? Ele tem essa flexibilidade. Você quer desenhar uma coisa que se soltou. Imagina que você está dividindo uma coisa, enfim, né? Tem essa opção. E aqui é o quadrado, né? É um pouco mais específico, mas de repente você precisa, ó, você pega e tira as partes. Então é isso, tá? A gente vai ter aqui o retângulo, a gente vai ter o laço e todas as camadas. Ele vai pegar tudo, ó. Tá vendo? Extremamente útil, é como se fosse uma ferramenta básica e essencial e vital. Beleza, qual que é o próximo aqui que a gente vai? Ferramentas de... Deixa eu voltar aqui para o que eu estava fazendo. Essa aqui é a ferramenta de transformar. Ó, eu desenhei aqui esse retângulo. Ó, deixa eu pegar aqui, jogar ele aqui no meio para ficar melhor o exemplo. Deixa eu colocar aqui a minha orientação visual que eu gosto de fazer assim. E, por exemplo, assim, eu pego essa figura oval que eu desenhei, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou e deixo mais em perspectiva. Vamos supor que eu preciso encaixar isso aqui em algum lugar, entendeu? Ó, são ferramentas de distorção, tá vendo? Extremamente úteis, tá? Ó, olha como que ela trabalha as formas de maneira bem dinâmica. Enfim, tá? É isso. Se você apertar em apertando verde aqui, você deixa ela transformada. Agora tá parecendo, sei lá, uma esfirra, essas de padaria. E é isso, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, vocês estão vendo? Ó? É como se fosse ela pegasse e trabalhasse em perspectiva. Se eu quisesse colocar isso aqui em perspectiva, tá vendo? Ó, eu trabalho de forma que vai ficando em perspectiva mesmo, tá vendo? Muito massa, né? E aqui de forma mais simétrica. Tá? Aqui, se você mexer em um ponto, você mexe em todo ponto. No caso aqui é basicamente a escala, né? E aqui é para você distorcer. É isso. Ferramenta muito útil, não precisa nem falar, né?